Sejam bem-vindos ao episódio 89 do 433 Losango. O segundo episódio de hoje está a ser gravado. O primeiro foi há bocadinho com a Sara do Portal do Futebol Feminino em Portugal. Episódio que está online desde terça-feira. Nós hoje damos início à temporada do 433 Losango na sua plenitude. Ou seja, já a falar de futebol, dos campeonatos, acima de tudo dando as boas-vindas aos nossos comentadores. Infelizmente não está cá um, mas podemos dar as boas-vindas aos campeonatos, às supertaças, às antevisões, aos meus erros de prognóstico, aquelas coisas normais que estamos habituados já do nosso podcast, do nosso 433 Losango. Bruno, estás de férias, meu caro? Mesmo assim, resta aqui um bocadinho para falar aqui sobre futebol, dos 40 minutinhos. Bem-vindo à nova temporada, terceira temporada disto, pá. Alguma vez? Ok. Boa tarde a todos os que nos ouvem, estes três, e cá estamos. Lá está, mais uma vez ainda sem o Gil, esperemos que volte em breve. Vamos tentando nós dar o andamento possível à coisa, Pá, terceira dentro, temporada, mano, dentro já das nossas viste? possibilidades. É verdade. Incrível. Epá, bem, que E venham ainda não mais fomos à épocas. televisão, não estou a perceber. Epá, ainda não sei o que é que o Canal 11 está a fazer, não sei, não percebo, mas estamos tendo seguidores cada vez mais importantes, digamos assim. É sempre bom ter algum tipo de apreço por parte de pessoas do mundo do futebol, que nós também já crescemos a ver em alguns casos. Canal 11 Futre, e agora epá, a Sport TV, que também já tem um programa, exatamente, finalmente, um programa em o condições sobre futebol é o futebol. momento, Eu espero ainda que o Paulo Futre com nos uma faça equipa um também like. engraçada. Que nos façam um like o Futres também, que é um dos nossos heróis. O Ucra, pá, também esse enorme nome do futebol português. Vamos acompanhando aquelas larachas, vamos identificando a rapaziada nos nossos publicações no Instagram. Quem sabe tínhamos sorte de os ter aqui connosco um dia destes, nunca se sabe. No entanto, vamos arrancar com a temporada, vamos arrancar com aquilo que é normal nos países que já têm os campeonatos e os troféus já atribuídos. Estes troféus são as supertaças. Bruno, hoje vamos falar de quatro, fundamentalmente. Eu vou, para despachar já do caminho, a Farmers League. Portanto, a França tem o torneio dos campeões no início da temporada. O PSG vence o Nantes por 4-0. É o pontapé de saída do futebol em França. Nada de surpreendente. O PSG, como é óbvio, parte como favoritíssimo à conquista do campeonato. Demonstração de força contra este Nantes, Bruno. Poderá dizer-se isso? Agora Renato Sanches também já faz parte do plantel, outro português. O que é que podemos esperar desta equipa feita de estrelas que nunca ganha nada? Os petrodólares são sempre favoritos a ganhar as competições todas internas. Isso aí não há volta a dar. É notícia quando não acontece. Lá está, agora juntaram este ano o Vitinha e o Renato Sanches. Agora as notícias que têm vindo a público, é que querem juntar também o Fábio Ruiz para o meio campo, o que é uma má notícia, porque vem tirar espaço a estes dois. Ao que parece, o que se falava inicialmente era que o Real Madrid queria contratá-lo em 2023, quando ele terminava o contrato com o Nápoles. Também aquele meio campo do Real também vai fazendo anos, não sou só eu. E seria ali uma boa alternativa. E o Ancelotti treinou no Nápoles e aprecia bastante as qualidades dele. Agora parece que está mais ou menos apalavrado para o Paris Saint-Germain. Resta saber quem é que vai sair dali, porque com Paredes, com Vitinha, com Verratti, Renato, Fábio Ruiz, quando eles têm estado, já não conto com o Danilo basicamente tem estado a ser considerado para Central. central. Eles têm jogado sempre só com dois no meio campo, parece-me gente a mais. E o Fala-se que o Paredes Hinaldo será para sair, foi o emprestado à Enaldo foi para Roma. a Roma, Já lá esse iremos também também daqui a não se bocadinho. tinha conseguido impor, portanto também faz sentido, mas lá está, parece-me que tem que sair mais gente. Uh, Aquela malta que está lá um bocadinho a ganhar o ordenado e a passar tempo uh, tem de sair. O Galtier tem feito um trabalho fantástico noutros clubes, veremos se, como costuma dizer, tem mãozinhas para o Ferrari. Exato. Eu acredito que sim, principalmente porque lá está, não há ali aquela coisinha de porque sou vedeta, tenho que jogar e tal, amigo. Ou trabalhas para jogar, ou então também não calças. Um, Veremos como é que a coisa corre ao longo da temporada. Estão a começar bem.
parece que os três da frente lá continuam felizes e contentes a divertirem-se. Pois, Quando é assim, não há grandes hipóteses, porque aqueles três na frente, exato. seja qual for a defesa que apareça, é sempre complicado. Mas veremos se tudo continua este belo mar de rosas até ao final. Exato. Parece-me que em termos defensivos também precisariam ali de um retoque ou outro. Vamos a ver como é que a coisa se vai fazer. Entretanto, na Alemanha, isto só falando de supertaça, já iremos aos campeonatos lá mais para a frente, relembro. Uh, Leipzig 3, Bayern 5. Isto é uma chapa famosíssima do Bayern, porque aquela rapaziada não sabe outra coisa que é ganhar, ó Bruno. Claramente o Bayern a sentir a falta do Lewandowski. Claramente. Nota-se. Lá está, é aquela equipa, já disse isto várias vezes. Os nomes vão passando, vão saindo e aquilo continua a ser uma máquina de ganhar. Perderam Lewandowski, é verdade, e qualquer equipa sentiria a falta daquele goleador, mas entretanto entrou um Mané e entrou com um espírito brutal. Foi para o meio dos adeptos com o megafone. Uh, À boa moda de Mané, já toda a gente gosta dele, aqueles adeptos, parece que ele já lá está há uma década e chegou lá há 10 dias, entre aspas. Um, o que dizer, o Bayern é aquela equipa, agora juntou o da Liga lá atrás também, tem a dupla de centrais mais cara do mundo, são 160 milhões que estão ali em dois defesas centrais, Que e era um um deles nem jogador que sempre fazia claramente falta, não é? e um deles nem sempre é titular. Fazia porque, parecendo que não, eles nos últimos anos também, eles, por exemplo, saiu o outro alemão, saiu para o Bayern, para o Dortmund, agora esqueço-me do nome dele. O Pavard também não tem estado a jogar mais como lateral do que como central. E mesmo assim também não é ali uma escolha unânime, portanto, sim, fazia sentido contratar um defesa central. A Juventus é que com isto acaba por aos poucos ir desfazendo aquela equipa e vamos ver o que é que sai dali. Mas o Bayern é tal coisa, para consumo interno, só Depois mais também um. saiu, por falar em À Juventus, saiu a partida está notícia tudo do feito. Rabiot, também vai para o United também, mas lá iremos. Vamos a ver se, Opa, se, o se vai ou não. O Bayern não perdoa, pá, esta tal coisa. Agora 5 golos só para começar. Porque lá está, muita gente causa mais surpresa porque é pá, perder o Lewandowski, que vão ter dificuldades em marcar golos, mas Gnabry, Sané, Mané, Coman, o, o Coman, não esquecer o outro rapazinho que está lá há uma vida, que se chama Müller. Muita gente se esquece que aquele rapaz lá continua. Vem este treinador, vê aquilo, vê aquele outro. Agora que ele vai para o banco, imprescindível, joga sempre e gols, imprescindível. assistências, caso de estudo também. E aquela equipa, tendo todos em forma, é impossível. É Em impossível. termos internos, não dá. E vamos a ver na Europa como é que a coisa corre. Máquina de jogar futebol. E agora com mais um ano de trabalho do treinador. Muita gente o ano passado ainda torceu um bocadinho o nariz. E tal, está ali, a coisa não está. Deem tempo, porque ele onde passou mostrou serviço. Portanto, não acredito que aqui vá ser diferente. Pode demorar um bocadinho mais, o nível é diferente, como é óbvio, mas e muita juventude também ali pelo meio, e será muito engraçado ver como é que isto vai funcionar ali. Bruno, por falar em máquinas de jogar futebol, uma supertaça em Inglaterra com só duas, isto é par do Bayern, que é sempre uma máquina, Liverpool City, outro jogão fantástico, uma segunda parte melhor do que a primeira, em minha opinião, mas 3-1, os teus Reds levantam o primeiro troféu da época, justíssimo, deixa-me dizer, antes de mais, antes de meteres a colher e dares aí a tua análise, Klopp, que agora este fim de semana, também já lá iremos falar sobre isso, mas arrancam a temporada em grande estilo, os dois candidatos sem dúvida, um silverware que faltava ao currículo do Jürgen, que está arrumado, finalmente. Sim, era o caneco que faltava em Inglaterra, já o conquistou. Um, Entrou bem na temporada. Começou bem a temporada, depois no campeonato não foi assim. Deu ali, e é sempre engraçado perceber como é que vão funcionar estes dois, problemas, estes dois monstros ali em Inglaterra e o confronto direto logo a abrir. Não acredito que isto agora veja. O Liverpool é favorito ao campeonato. Calma, nada a ver. Foi um dia menos bom do City. Lá está o Haaland. Já falhou gols de baliza aberta. Aquilo já não sabe jogar. Depois no fim de semana já mostrou ao que vem. Dias menos bons todos têm. Ainda estou curioso para perceber como é que
ambas as equipas vão funcionar e ver quem é que ainda vai entrar e vai sair até ao final da temporada. O Pep continua a sua saga de tentar contratar um defesa esquerdo. O Eleiter ou o Cucurella, por isso é que até vendeu o Zinchenko, não quiseram pagar o que era suposto e acabou por ir para o Chelsea. Também já falamos um bocadinho mais a propósito do Chelsea. Agora fala-se que já terá outros alvos, vamos a ver. Acho que precisa claramente de um defesa esquerdo. Definitivamente passar o Cancelo para o lateral direito e sentar depois também o Kyle Walker. E estou, acima de tudo, curioso para ver como é que vai funcionar o Haaland. Acho que ainda é um bocadinho ali uma peça fora de contexto. Eu continuo na minha, não tem nada a ver com o estilo de jogo do Guardiola. Nós falámos nisso antes da temporada a acabar. Sim, e estou curioso para ver como é que aquilo vai funcionar. Por outro lado, também deixou sair o Sterling, aposta definitivamente no senhor 118 milhões. Também as declarações que foram tornadas públicas entre os dois foi engraçado, do Haaland a dizer, não, eu não gostei de 118 milhões, só gostei de 60, portanto a pressão não está em mim, está em ti. Não é totalmente errado. Não é totalmente errado, ó Bruno. Que a pressão dos euros, pelo menos 118 para 60, sim, é só o dobro. mas eu acho que o argentino que eles contrataram tem muito mais a ver com o estilo de jogo. Uh, é quase um mini Kun Agüero, se me permitem, que está ali. Só que o Haaland é aquela máquina de fazer gols. Eu sempre disse que aquela equipa fazia-lhes falta um finalizador. Uhum. Portanto, agora já o tem. Veremos como é que a equipa vai evoluir daí para a frente e também o ponto de interrogação no Bernardo, que continua a falar que quer sair para o Barcelona. O Barcelona só o pode ir buscar depois de vender o De Jong, se conseguir vender. Vamos a ver o que é que vai sair dali. Do lado do Liverpool, o Darwin aos poucos vai entrando como suplente, obviamente tem que evoluir, mas eu continuo a dizer que é de caras o estilo de jogador que o Klopp quer e que o Klopp gosta para aquele estilo de jogo. Um, o Luís Dias a começar a temporada um bocadinho abaixo daquilo que foi aquela entrada triunfante a meio da temporada passada. O Jota a recuperar de lesão, mas pá, quando tiver toda a gente disponível, Vai ser será bom. complicado, porque são muitas, são boas opções e Exato. parece-me este ano ter um plantel muito equilibrado, coisa que noutros anos não teve. E este ano parece-me ter. Vamos ver ainda a questão do meio campo, falava-se que teria mais um médio, se ainda entra mais alguém ou não. E finalmente, as nossas equipas portuguesas, Supertaça, Quem de Oliveira, tivemos um Porto 3, Tondela 0, uma equipa de Primeira Liga com uma equipa de. Pá, corrijo se eu estiver enganado, mas acho que agora são amadores, não são? Ou ainda são profissionais? Não, ainda estou na segunda liga. Epá, Um, mas isto foi um jogo sem história completamente. ah, sim, mas Não houve nada para contar aqui. o resultado também já mais que esperado, com a surpresa vir do lado do Futebol Clube do Porto de começar com o Dani Loader, que agora passou a Dani Lamazo, ou Mazo, seja lá o que for. Um, mas não se esperava que ele aparecesse ali, mas fez um excelente jogo. Falhou alguns gols, é verdade, mas convém lembrar que este rapaz é da geração dos Jadon Sanches e de mais uns quantos desta vida, que apareceu ali mais ou menos naquela altura. Uh, tem historial de escalões de formação do futebol inglês e, portanto, não é propriamente um Zé Ninguém que ali está, é alguém Exato. que tem qualidade. Com as saídas que aconteceram de Fábio Vieiras e por aí fora, ganha se calhar ali algum espaço. Foi titular também depois no jogo do campeonato, portanto, será interessante ver como é que ele vai evoluir. De resto, pá, a equipa do Porto, obviamente, acho que ainda vai precisar ali de mais um ou outro retoque. Uma O David Carmo afinaçãozinha. O David Carmo ainda não entrou. Tem estado a ganhar ritmo na equipa B. Começou o Marcano, com aquela dupla de centrais também jovem e promissora, Pepe e Marcano, mas com muitos anos de experiência. O Gruitch parece ganhar ali o lugar ao lado do colombiano no meio campo.
De resto, pá, o normal do Futebol Clube do Porto, sempre aquela atitude competitiva inegável e do outro lado quando ela a tentar fazer pela vida, mas é não dar para mais. Ficando aqui em Portugal, vamos fazer a antevisão mais esperada por nós, porque é o campeonato que nós seguimos com mais proximidade, como é óbvio, há isto, excetuando a Liga Inglesa, que é aquela que nos apaixona, e a Liga Portuguesa é aquela que nos dá emprego. Portanto, vamos então falar da primeira jornada e da antevisão do que pode vir a ser o campeonato. Eu não vou fazer a mais ínfima previsão, a não ser uma, Bruno. Ahm, Daquilo que eu estive a ver, e antes de falar da jornada propriamente dita, e isto é óbvio, posso estar assim a ser um prisioneiro do momento, como costuma dizer, acho que o Benfica parte com nem é pezinhos de lã, é tipo bulldozer para favoritismos no campeonato partilhado com o Porto e com o Sporting. O Sporting pesa o seu tropeção inicial. Eu não acho que seja uma equipa que vá ficar muito longe da luta pelo campeonato durante toda a temporada. Vamos ver se, enfim, se me dão essa alegria. Futebol Clube do Porto, continua Futebol Clube do Porto, disseste. Um ajuste aqui, um ajuste acolá, mas o que é facto é que começaram só com cinco. No entanto, a meu ver, acho que o Benfica, com o treinador o Schmidt, já se nota ali uma capacidade de jogo muito, muito alta. A concretização não está a faltar. Prova disso é, Bruno, os 4-0 Oroca na Luz para começar a temporada. Ok, um cartão vermelho, mas não me parece que, nem que fossem 12, conseguissem parar o Sport Lisboa Benfica nesta jornada inaugural. Isto, lá está. É o primeiro jogo da temporada, vale o que vale. Isto, nós já estamos habituados, na pré-época são todos bons. Todas as contratações são maravilhosas, isto é tudo uma maravilha, depois ao longo do campeonato, muitas vezes isso não se vê confirmar. Um, Ainda Alguém que está o tudo muito no engana, início, o Enzo, não ainda, engana. ainda está tudo. Também é tal coisa, o Enzo já veio com o ritmo, ele não vem do campeonato argentino, já Verdade, é estava a verdade. competir, o que nesta altura também faz diferença. Não tenho dúvidas que será um jogador importantíssimo e que vai marcar a diferença, mas ajuda também a explicar um bocadinho este início fulgurante dele, porque pá, ele vem com um nível competitivo que os outros ainda não têm, como é óbvio. Uhum. Acho que o David Neres também, o que eu já conhecia dele da Holanda, obviamente vai conseguir fazer a diferença aqui. Muita gente, mas ele depois perdeu o lugar no Ajax, sim, mas quem perde o lugar para o Anthony, acho que Uhum. seria um pouco dos jogadores do campeonato português que não perdeu o lugar para o Anthony. Era a mesma coisa, o Sarabia também não jogava no Paris Saint-Germain, chegou cá e foi aquilo que a gente sabe. Portanto, é, é um bocadinho por aí. São jogadores diferentes, mas acho que é um bocadinho por aí. Quando dizes que o Benfica parte como muito favorito, pá, o Benfica, a coisas têm estado a correr bem, mas acho que ao longo da temporada a questão vai, e ainda falta muito também até ao fecho do mês, vai ser perceber quem é que vai sair ainda, quem é que vai entrar, porque neste momento claramente vão faltando algumas alternativas em alguns pontos específicos. Acho que a coisa está a ser bem feita, mas, por exemplo, o Neres agora não foi convocado para este jogo com o Midtjylland, porque ele aparentemente está lesionado. O João Mário saiu tocado no outro jogo. Daqueles três que jogam no apoio ao Gonçalo Ramos, sobra ali o Rafa. Podes puxar o Rafa para a aula, mas depois tem entrado sempre o Chiquinho e Uhum. depois é o ponto de interrogação, quem é que vai jogar mais? Diego Moreira, ok, foi convocado, mas é um jovem muito promissor, mas vai precisar do seu tempo. Há ali o Diogo Gonçalves, que pouco tem sido opção. É neste sentido, é a mesma coisa no meio campo. Tem jogado o Enzo e o Florentino e têm jogado ambos muito bem. Não havendo um deles, como é que a coisa depois ali se vai fazer e como é que isto vai evoluir, se vai sair ou não o alemão, o Meite também parece que vai sair, se vem o outro norueguês, vamos a ver, isto vai demorar. Mas, por enquanto, e para primeiro jogo, principalmente tendo em conta o Arouca, que tem as limitações que tem também no seu plantel e Vai lutar para a suspeito que será permanência. exatamente, será um dos principais candidatos a descer este ano, também sem grande história, 4-0, destacar também o Gonçalo Ramos, que continua numa fantástica forma, e, e pronto, e o Gilberto, que também, apesar do lugar apertado e em perigo pelo VAR, continua a ser o titular e marcou um golinho até. E a tua equipa de estimação Vizela começa de maneira o campeonato. Vitória fora, importantíssima, contra um Rio Ave que não foi assim grande coisa, vamos dizer assim, não foi um jogo por aí além, ficou 1-0. Estas duas equipas são duas equipas com lutadamente permanência ou podes esperar aqui alguma coisa mais de algum destes dois clubes?
que obviamente vão estar na luta pela permanência, se bem que eu acho que as são, pelas propostas de jogo que têm, digamos assim, pela forma de jogar que habitualmente apresentam, vão conseguir estar um pouquinho mais à vontade do que propriamente o Arouca. Isto foi um jogo interessante, por acaso estive a ver o jogo. Do lado do Rio Ave, equipa recém-promovida, ok, mas muitos destes jogadores já têm experiência de Primeira Liga, já por lá passaram. Continua a faltar, na minha opinião, ali o avançado. Um, Era para ter sido o Pedro Mendes, toda aquela envolvência que houve e toda aquela discussão que houve em termos de contratos e afins, acabou por não se concretizar. O Aziz é um jogador que normalmente precisa de um bocadinho mais de espaço e que neste jogo não o teve. Se calhar, né, vai ser aquele tipo de jogador que contra os chamados grandes, se calhar vai se mostrar mais do que depois nestes jogos mais disputados, porque tem mais espaço para mostrar, para ir nas costas da defesa e por aí fora. O, o Vizela continua um bocadinho na continuação daquilo que foi a temporada passada. Aquela equipa sempre a gostar de ter a bola e a querer apresentar um futebol interessante. Perder os pontas de lança. Falava-se hoje também já num Sérvio que viria por empréstimo. Veremos se concretiza ou não. Acho que sim, tem essa falha, porque saiu o Cassiano e saiu o Schettino. Um, mas ainda assim mantém a mesma qualidade de posse de bola. E são duas equipas que acho que vale a pena sempre ver jogar no nosso campeonato, porque apresentam sempre um bom futebol. O Estoril Praia Famalicão, o Estoril recebeu e bateu por 2-0. O Famalicão vai estar aqui um bocadinho arrascado este ano, se calhar, não é, Bruno? E o Estoril estima-se que fará uma temporada assim descansada, vá, digamos assim. O Famalicão, um bocadinho à semelhança da temporada passada, demorou um bocadinho a construir o plantel. Acho que ainda continua ali com muitas interrogações, mas tem vindo jogadores de qualidade. Agora, há boa moda de Famalicão. Isto é quase sempre construir um plantel novo todas as temporadas. Não é fácil, seja qual for o treinador que lá esteja. Um, Apresentou-se aqui um bocadinho, acho eu, um bocadinho ambicioso a jogar num 4-4-2 para uma equipa com as debilidades defensivas do Famalicão. Não é fácil. O meio campo com o André Simões, que é um regresso ao futebol português, e o Gustavo Assunção, que está longe de mostrar aquilo que mostrou nas primeiras temporadas de Famalicão, mas que acho que é sempre perigoso jogar uma equipa com estas habilidades defensivas, jogar em 4-4-2. Pode desequilibrar o adversário, mas acaba sempre por estar desequilibrado também. Do outro lado, o Estoril com o do Nelson Veríssimo, com muitos jovens, e houve um aqui que se destacou um pouquinho mais que os outros, o Tiago Gouveia, emprestado pelo Benfica, esteve nos dois gols. Foi sempre uma dor de cabeça para os adversários. O Francisco Geraldes também, depois da saída do André Efraim, ganhou ali o número 10 e com dois jogadores mais posicionais a jogar atrás dele, com mais liberdade, acabou por também marcar o gol. Veremos se finalmente Explode. o Chico Geraldes consegue impor o futebol que tanto prometeu desde sempre. Lá está, o Estoril aqui a questão será mais pela juventude, mas também é uma equipa que Uhum. apresenta um futebol interessante e é curioso para ver o que é que o Nelson Veríssimo poderá fazer, pagando numa equipa desde o início da temporada. Ele fez um bom trabalho no Benfica B com as limitações que é sempre uma equipa B, entradas e saídas de jogadores, que vão passando de plantel para plantel. Aqui, tendo um plantel estável, veremos o que é que ele consegue fazer. Vamos só referir aqui que neste momento estamos a gravar o podcast. O Gil Vicente e o Passos Ferreira estão empatadas a 0, são 34 minutos. Duas equipas que também não vão perguntando alguma coisa. O Gil Vicente agora ficou água na boca desde o ano passado. O Passos Ferreira também para a manutenção, não é, Bruno? Sim, lá está, ambas as equipas ainda à espera de reforços. O, o Passos perdeu ali um ou outro jogador importante. Mantém o treinador da temporada passada, o nosso senhor das febras, o César Peixoto, mas que por acaso gostei das declarações dele, que ele disse, pá, assim, obviamente precisamos de reforço, mas por enquanto é estes que tenho e é com estes que eu vou e À continuo a luta. fazer o trabalho e siga, sou ambicioso e é com estes que vou trabalhar. Do outro lado, mesmo se pode dizer do Gil Vicente, perdeu o Samuel Lino, perdeu o Pedrinho, dois jogadores extremamente importantes na temporada passada, consegue manter o Fran Navarro e o Fujimoto, contratou o Bozelli, que parece-me um jogador muito interessante também, que já o ano passado tinha mostrado coisas interessantes. Vamos a ver, não acredito que o Gil consiga repetir o brilharete da temporada passada. Acho que a contratação do treinador, também, além disso, perdeu o treinador, também convém referir esse pormenor.
além dos jogadores. Mas o Ivo Vieira, que faz também um bocadinho o mesmo estilo de jogo que já fazia anteriormente, esta equipa, acho que vão estar tranquilos, se calhar um pouquinho abaixo do ano passado, mas campeonato tranquilo para ele. O Portimonense recebeu e perdeu face ao Boa Vista, Bruno. O Boa Vista teve ali muita arrasca o ano passado, mas começa bem esta temporada, também não vão ser tempos fáceis para o lado do Bessa. Continuamos aqui com a mesma questão, reforços e afins, entradas e saídas de jogadores. Ainda agora se o Nathan voltou para o Santos, que era um dos defesas mais interessantes desta equipa e versátil. Mas o Petit já nos habituou a ser sempre quase sem ovos, ele vai fazendo a omeletezinha dele e a coisa vai-se fazendo. Do outro lado, o Portimonense, mas está, vai perdendo jogadores. Agora vamos a ver se o guarda-redes também se manteve o Samuel Portugal, que foi um dos melhores guarda-redes da temporada passada. Um, o Paulo Sérgio, o nosso mal amado pelo Gil, continua a fazer o seu trabalhinho. O Iaco Cariel, que foi um jogador que saiu do União de Santarém, que foi para o Portimonense. Veremos se não está ali também outro jogador, tipo o Beto, que também era o eterno Uhum. desconhecido e depois chegou ali e bem trabalhado e acabou por ser uma boa venda. Veremos, acho que lá está, são duas equipas vão precisar de trabalho, mas têm ali jogadores suficientes para fazerem campeonato tranquilo também e têm bons treinadores. Um duelo nortenho entre os Chaves e o Vitória, em que o Guimarães, apesar de ter duas expulsões, lá ganha um zero. Estão de regresso as deslocações difíceis, as Chaves, mas agora o Vitória se fosse em grande estilo e conseguiu aqui 3 pontos, Bruno. Esta equipa do Chaves, quem os viu o ano passado na Liga 2, continua muito igual a si próprio. Um fantástico trabalho do Vítor Campelos, também é um regresso que saúda à Primeira Liga Portuguesa. Lá está, isto é mais uma daquelas equipas que tu olhas para o plantel e não vês ali nomes que saltem propriamente à vista, mas a equipa joga muito coesa e é uma carga de trabalho jogar contra ele. Destaque os dois médios, o João Teixeira e o João Mendes, fizeram um jogo brutal contra o Vitória. O Vitória que vinha também de uma derrota pesada europeia. Mas a equipa do Vitória, apesar de todas as saídas e toda a reformulação e toda aquela pré-época Complicada. acidentada que tiveram, e com muitos jovens também ali pelo meio, é sempre uma equipa muito complicada e tem ali qualidade, apesar de tudo, para fazer um muito bom campeonato, assim espero. E o Moreno é mais um daqueles, se perder, não estou aqui a comparar qualidade nem capacidade, é um bocadinho a imagem do Sérgio Conceição e do Petit, daqueles que, pá, trabalho primeiro, depois a nota artística vem depois, mas Exato. suarem a camisola e se derem tudo pelo emblema, já é meio caminho andado para se ganhar o jogo. E esta equipa também reflete um bocadinho isso. Um recém-chegado foi jogar aos Açores e lá sacou um pontinho. O Casa Pia chega ao seu primeiro jogo na Primeira Liga contra uma das equipas boas do ano passado, Santa Clara, 0-0, Bruno. Isto aqui é duas equipas para manutenção? O Santa Clara é tal coisa que eu não consigo entender este emblema. Eles continuam a vender os melhores jogadores ao preço da chuva. Eu lembro do ano passado o Carlos Júnior que saiu à altura do fecho desta época de mercado e que chegou ao meio do ano ainda era o melhor marcador da equipa. Ele tinha feito meio dúzia de jogos no início da temporada e que saiu por 1,5 milhão. Agora venderam o Lincoln por 3 milhões ou o que foi. O Fábio Cardoso saiu por 2 milhões. São jogadores importantíssimos e com uma qualidade brutal. E bons jogadores que eles são. O Morita também sai por 3 milhões e meio, o que é. 13.800. São valores irrisórios para a qualidade dos jogadores e que acabam por isso ainda. É isso que eu estranho. Neste caso, neste jogo em específico, o guarda-redes foi considerado o melhor em campo. O Marco fez ali um punhado de boas defesas. O Casa Pia perdeu o Jota, o seu Grealish de Pinamanique, mas que foi para o Vitória, mas continua a ser uma equipa também bastante interessante, um fantástico trabalho também do Filipe Martins já na temporada passada. Tem aqui um jogador que eu estou muito curioso para ver o que é que ele vai fazer na Primeira Liga, que é o Leonardo Lelo, um lateral esquerdo, muito desconhecido da grande maioria da malta, mas que o ano passado fez um excelente campeonato na segunda Liga e estou curioso para ver o que é que ele vai dar aqui.
Vamos aqui Não vai falar. ser fácil, Desculpa. mas acho que, só para terminar, não vai ser fácil, mas acho também que o Casa Pia, por aquilo que eu vi o ano passado deles, conseguem se manter, tem equipa para tal. Porto, 5-1 ao Marítimo, começa bem, e o Sporting empata 3-3 com o Braga, mesmo no final. Bruno, nos dois jogos que deixámos aqui para ver aqui num instantinho, por assim dizer, aqui no nosso segmento da Primeira Uhum. Liga, o Porto dominantíssimo. O Porto, lá está, como já falámos aqui em relação ao Supertaça, um pouquinho mais do mesmo. O Marítimo, já tínhamos dito ano passado que o Vasco de Seabra subiu claramente o nível, mas o Vasco de Seabra a jogar desta forma e sempre aí de peito aberto, já o ano passado na Luz a coisa correu mal, Pois. um, e arrisca-se sempre nestes jogos com o Benfica, com o Porto, com o Sporting, com o Sporting de Braga, arrisca-se a somar resultados destes, mas lá está, acho que é de elogiar, porque ele não altera a forma de jogar. E ok, Não há nada. é com o Porto, não interessa, é igual. E se com os outros resulta, vai haver um dia que com este também vai resultar, e se calhar depois vamos estar aqui a falar que ele fez um brilharete e que até Exato. arrancou um resultado brutal contra uma destas equipes, mas não é de estranhar quando isso não acontece. E o Porto é aquela máquina competitiva que já falámos. Um, Sporting de Braga contra o Sporting Clube de Portugal. Acima de tudo, grande jogo de futebol, logo para começar. Um, estava curioso exatamente para ver o Sporting de Braga, porque começa com um treinador novo, com ideias novas. Um, o que é certo é que o Sporting de Braga tem aquele plantel também já bem construído. O Simão Banza, que o ano passado também no Famalicão mostrou qualidade, chegou ali e mantém-se o mesmo. O Vitinha, que é, perdão, uma carga de trabalhos para qualquer equipa jogar contra este miúdo. É uma carraça lá na frente onde não existe uma bola. É fantástico. E os maninhos Horta que continuam a jogar muito futebol ali e o Almozrati continua a ser aquela máquina. Do lado do Sporting Clube de Portugal, acima de tudo, não estranhei aqui algumas opções do Ruben Amorim ao longo do jogo. Um, Também eu. para, e mesmo de início, porque eu estava à espera do. Ok, o Santos Justo não tem estado lesionado, não tem sido opção. Estava à espera do Inácio começar a jogar como central do lado esquerdo. Um, depois a substituição ali do Nuno Santos e fins que até tinha marcado o gol e que estava a fazer um bom jogo. Foi uma daquelas que eu não entendi. Tirar o Morita de Porro. início. Isso ainda entendo que o Morita, lá está, se queres ter mais posse de bola e mais qualidade de jogo, ele dá mais isso do que o Ugarte, tanto que depois ele colocou o Ugarte, ok, tem mais capacidade de recuperação de bola, mas viu-se perder um bocadinho mais o controle da posse. Do outro, o que eu não entendi foi depois tirar o Porro, não dizer, queria alguém mais ofensivo. O Porro não é propriamente conhecido por ser um fantástico defesa. Ele é exatamente Exatamente. pela capacidade ofensiva que ele tem. Foi ali o Trincão a fazer aula e depois, quando marca o gol, espera aí, deixa-me cá tirar o Trincão, eu vou por ali, então Pois, os pá, gajos, não um percebi defesa, esses erros, pá. não percebi muito bem. Continua-se a dizer, falta ali o ponta de lança. Marcaram 3 golos ainda assim, portanto, não me Pois. parece que o problema seja o avançado. E Exato. claramente o Ruben Amorim quer jogar com 3 móveis na frente em vez de ter lá o Pinheiro. Daí, se calhar mais vezes, vamos ver o Edwards, o Trincão e o Pote a jogarem como os 3 na frente, do que propriamente o Paulinho ou o Paulinho. Slimani ou alguém desse género. Mas acho que sim, que falta ali mais uma alternativa a partir do momento que o Tiago Tomás é emprestado e que o Slimani não conta para o Totobola nem à terça-feira. Um, Acho que faz falta ali mais uma opção. Veremos se vai chegar ou não. Veremos se o Mateus Nunes, que fez um jogo enorme também, se vai manter ou não. Lá está, incógnitas até ao fecho do mês de agosto. Vai sempre acontecer. Temos 5 minutos no nosso podcast e eu vou dedicar aqui de falar um pouco da Alemanha, porque a Alemanha está mais do que dita desde do primeiro jogo, que foi o Bayern. Portanto, é o Bayern. O Dortmund teve a infelicidade do Haller a ter sido diagnosticado com cancro. Já contratou o substituto hoje, o Foi, Modesto. foi uma notícia, uma bomba pelos piores motivos. Desejamos, obviamente, as melhoras rápidas para o jogador, mas não há aqui muito a contar sobre a Liga Alemã. Em Itália, o nosso Mourinho, o Wijnaldum pode ser importante, Bruno, ali para fazer uma épocazinha mais de acordo com os pergaminhos do Zé.
Pode não, claramente é importante. O José Mourinho, lá está, há boa moda de José Mourinho, se com calma lhe forem dando os ovinhos, a omelete compõe-se. E ele, sem grande estardalhaço, como se costuma dizer, foi buscar ali uns reforços bem interessantes para a equipa. Foi o Zé Lico, o lateral direito, um, que era um posto importante, só tinha basicamente o Casdorp, e agora tem ali um lateral direito importante e bom jogador sólido. O Dybala para a frente de ataque, não dispensa apresentações. Depois o Matic, o eterno Matic, e para dar equilíbrio no meio campo e no campeonato italiano, ainda faz ali mais umas boas temporadazinhas. Agora com o Hinaldo não conseguiu impor-se no Paris Saint-Germain, nunca vou perceber como. O que ele fez em Liverpool e no Newcastle é fantástico. E se ele vier com essa corda, estou curioso para ver aquele meio campo. Lá está, Matic, acredito que vai ser titular, o Hinaldo sim. Se mantiver Zaniolo, Pellegrini, Dybala, Abraham, começa-se a compor e começa a ser interessante. Portanto, como vês a Juventus a perder jogadores atrás de jogadores e aquilo a não ganhar caminho. O Nápoles também a perder alguns jogadores importantes. Portanto, cada vez mais vejo ali os dois de Milão um bocadinho mais fortes e esta Roma pode começar a ser ali uma séria dor de cabeça para muita gente em Itália. Uma equipa de Champions, quem sabe? Vamos esperar que sim, o objetivo agora será esse, obviamente, chegar à Champions. Com o José Mourinho, nunca se sabe. Podem fazer uma graçola, tal como o ano passado ninguém esperava que o Milan fosse campeão. Exatamente. Não estou com isto a dizer que o serão, mas discretamente podem lá chatear e baralhar ali um bocadinho as contas, podem. Eu vou saltar aqui Espanha também, porque Real e Barcelona são os suspeitos do costume. Em relação à Espanha, só o caso de estudo, depois no outro episódio podemos falar um bocadinho mais disso, que é no mercado de transferências do Barcelona, que devem ter descoberto petróleo outra vez em Campo Novo. Mas não os podem inscrever, só para a galhofa, o típico, lá em mas lá está, é não fantástico. Não percebo isto. Gastaram 160 milhões em jogadores e querem comprar mais. Está tudo bem. Se fosse um Porto ou um Benfica ou um Sporting desta vida, já estava o fair play financeiro e o UEFA a impedir tudo e mais alguma coisa, como é Barcelona, ninguém diz nada. Está tudo bem. Adiantados, mas enfim. Pronto, a Inglaterra, isto em 2 minutos. Os dois que acabaram em primeiro lugar, o City e o Liverpool, partem como claros favoritos. O Arsenal, espera grandes coisas do Arsenal este ano. Do United, eu não quero falar, por favor. E do Chelsea, que o Chelsea reforçou-se muito bem também. Saiu o Timo Werner, ainda, acho que foi hoje ou ontem, não me lembro já. Saiu o Werner, mas entrou Sterling e lá está, para aquela forma de jogar faz sentido. O Cucurella, o Koulibaly, porque depois de terem perdido o Rudiger, precisavam claramente centrais, renovam com o Azpilicueta. Vamos a ver ainda quem é que chega mais, mas o Everton para o campeonato. Eu não gosto do Tuchel, mas sim, eu sei. O plantel está com mais qualidade e o Everton também se tem tentado a reforçar bem. E pronto, vai ser assim mais uma época de emoções. Nós vamos falar em pormenor de cada uma das ligas, provavelmente no editorial de cada um dos próximos episódios iremos ver com mais cuidado. O tempo aqui urge, como é normal. É o defeito do nosso podcast, é o tempo. Mas já deu para molhar aqui o bico. E o Guedes, que à partida se vai juntar ao Wolves hoje. O Wolves vai contratar o Guedes? Sim. Epá! Fabrício Romano já disse que sim, portanto é certo. Então pronto. Só faltava definir, acho, o valor da transferência seria entre 37 e 42, mais uns. Sim, mais ali os objetivos. Parece que sim, que é definitivo. O Gattuso também já tinha dito que era certo que ele saía. Parece que vai para o Wolves. Lá está. O início de temporada que o Wolves estava a fazer e com o Guedes agora na frente vai ser engraçado. Bom, vamos ficar atentos. Rapaziada, nós vemos para a semana. Sejam bem-vindos à nova temporada do 433 Losango. Bruno, um grande abraço. Até segunda-feira, meu caro. Um abraço, até à próxima.